Meus irmãos e amigos, quem vos fala é o pastor Elias Lira, em bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, também o nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Hoje é sábado e eu quero desejar a cada um de vocês um ótimo sábado e, por não dizer, um ótimo final de semana para todos nós. E eu quero ler no livro de Lucas, capítulo 8, e eu vou ler o verso número 35, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Quem é este? Bom, eu quero colocar um tema nesta mensagem. E o tema que eu vou colocar é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vocês sabem muito bem que no mundo a qual nós vivemos, existem nomes que as pessoas acabam fazendo dos nomes de algumas pessoas, ainda mais quando esse nome, quando essa pessoa começa a ter um pouquinho de fama. É só comum você ver e ouvir as pessoas fazendo até fake ou até mesmo fazendo alguns tipos de brincadeiras, né? Até mesmo com coisas que não poderia ser feito. Mas o ser humano, ele é interessante. Vocês sabem muito bem que existem coisas que são coisas sagradas. Por exemplo, eu estou falando aqui de Jesus, né? Você sabe muito bem que as coisas de Deus são coisas sagradas. E, na verdade, não era para as pessoas estar usando o nome de Deus por qualquer coisa, por exemplo. Isto é usar o nome de Deus em vão. É fazer brincadeira. Hoje as pessoas, você ouve até piadas com coisas sagradas, com aquilo que é santo. Então existem pessoas que o próprio Deus representa para eles como uma piada, como coisas que não têm valor. Hoje se faz música profana e se coloca, por exemplo, o nome de Deus, de Jesus, fala do céu, mas não era para ser assim.
A palavra de Deus nos diz assim, ó, à medida que nós medimos as coisas, nós também seremos medidos. E aqueles que desprezarem a palavra de Deus aqui, também um dia serão desprezados. Porque isto é automático. Se você conhece Jesus, ou passa a conhecer Jesus aqui, se você passa a conhecer o céu aqui, de certo um dia você vai estar lá. Mas se você ignora, se você zomba, se você despreza, você pode ter absoluta certeza que o céu, que a glória também vai te desprezar. Coisas contaminadas não pode estar no lugar santo. Então, por isso que a palavra de Deus nos fala, sede santo, porque o Pai, nosso Deus, é santo. Eu acho que era para ter mais respeito até quando se olha para os céus. Até quando você olha para aquilo que Deus fez, eu acho que era para a gente valorizar mais, respeitar, porque são coisas que Deus fez. Eu li aqui um texto, e esse texto, ele chama a nossa atenção. Porque a leitura que eu fiz é Jesus falando com os seus seguidores, com os seus discípulos. Olha que Jesus disse para eles, ó, e disse-lhe, onde está a vossa fé? E vamos continuar. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Primeiro Jesus pergunta para eles assim, aonde está a vossa fé? Aonde está? Bom, o texto que eu li, ele está inserido aqui em uma mensagem Jesus, uma certa feita, e ele estava dentro do barco com os seus discípulos. E eles estavam indo para as terras de Genezaré. E Jesus estava dentro do barco. E Jesus não estava só, porque os seus discípulos também estavam com ele. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Olha o que diz. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo, chegando-se a ele e despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se abundância.
Aí, continua o texto que eu li, né? E disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda, ele obedece? Quem é este? Então, eu te pergunto, nesta manhã de sábado, né? Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Jesus, ele entra no barco e ele ordena aos seus discípulos que entre também com ele no barco e que eles venham passar para outra margem. Olha que interessante. Aí diz que Jesus, ao entrar no barco, ele diz o texto aqui que ele adormeceu. Quer dizer, quem sabe ele estava dando um cochilo e esse barco começa a navegar ali naquelas águas. E diz o texto que sobreveio uma tempestade de vento naquele lago, a ponto de o barco se encher de água. Eu sempre falo na igreja que não é porque nós somos evangélicos que nós não passamos por lutas, que nós não passamos por dificuldade, que nós não temos doença, né? Nós não estamos privados das coisas dessa vida. O crente fica doente, o crente também passa por dificuldades, os crentes também morrem. Isto é natural do mundo. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem do pó. E ele próprio disse que um dia nós iríamos voltar ao pó, porque pó nós somos. Você não deve esquecer disso. Nós somos pó. Então veja só, Jesus agora está no barco e esse barco agora ele está sendo assolado por uma grande tempestade, um vento forte. Começa agora a bater nesta embarcação. Bater nesta embarcação. E diz a palavra do Senhor que esse vento forte levava as águas dentro desse barco. E houve aqui uma grande preocupação com aqueles que estavam dentro desta embarcação. Você sabe muito bem que existem tempestades que ela vem
Mas existem tempestades que às vezes elas são provocadas. O homem às vezes provoca alguns tipos de tempestade na sua vida. E nós vamos falar hoje sobre isso, se Deus permitir, vamos falar amanhã. Então existem tempestades nesta vida, mas existem aquelas que Deus manda, mas existem aquelas que os homens também atraem. Como isso, pastor? Existem tempestades que ela vem para nos advertir, para corrigir, como advertência para o homem. Então existem tipos de tempestade que você provoca. É você que provocou isso. Uma certa feita, escute só, quem sabe a gente vai falar sobre isso, né? Chegou 10 moços de um país estranho e aqueles moços estavam sendo, vamos dizer, sendo questionado pelo líder daquele país, que era um governador. E o governador estava dizendo para aqueles 10 moços, falando assim, ó, vocês são espias aqui. E de espias, daqui a pouco aquele governador queria segurar um daqueles moços, porque eles foram naquela terra comprar trigo, mas o governador sabia quem eram os moços. Aqueles moços que estavam ali para comprar trigo era irmão daquele governador e eles tinham vendido aquele governador pequeno há mais de 10 anos atrás, quase 15 anos. E esse governador conheceu eles e começou a fazer algumas coisas ali e aqueles 10 se sentiu culpado daquilo que estava acontecendo. E eles começaram a dizer assim, olha, um falava para o outro assim, olha, você sabe por que está acontecendo essa tempestade com a gente aqui? Parece que esse moço sabe de alguma coisa. Aí um falava para o outro assim, eu falei para vocês não fazer mal para o nosso irmão. Quem sabe é por causa do nosso irmão que nós estamos sofrendo essa tempestade. Vocês percebem que quando alguém faz uma coisa errada, quando as coisas começam a acontecer errado, você lembra daquilo que você fez errado. Então isso é tempestade que você provocou. Mas vamos voltar no texto por causa do horário. Então Jesus agora está dentro do barco com os seus discípulos. Alguém pode dizer assim, mas pastor, Jesus convidou esses moços para entrar no barco. Que mal eles fizeram? Que mal eles fizeram? Eu quero que vocês entendam o seguinte, Jesus, você vai perceber que Jesus sempre foi um homem de oração. Jesus sempre foi um homem de oração. Olhando na história, talvez ele não precisaria orar, mas nós encontramos Jesus sempre falando com o Pai, sempre pedindo uma palavra para o Pai. Sempre. Sempre Jesus estava pedindo uma palavra para o Pai. E o Pai lhe dava uma palavra. O Pai lhe dava uma palavra. Sempre. Então vamos perceber aqui algumas coisas que podem nos ajudar.
Quando Jesus entrou no barco com os seus discípulos, Jesus ordena eles atravessar o lago. Atravessar o lago. Você sabe que Jesus está no seu barco, né? Jesus estava no barco com eles. Talvez atravessar o lago seria fácil, porque Jesus estava com eles no barco. Jesus estava com eles no barco. Mas o que nós vamos perceber é que mesmo Jesus no nosso barco, Deus permite às vezes algumas tempestades, algumas lutas, para que com essas tempestades nós viemos aprender alguma coisa, ou uma lição, ou Deus quer nos dar uma lição com essa tempestade, com este ato aqui. E diz a palavra do Senhor que quando eles estavam no meio daquele lago, disse que houve uma grande tempestade que veio assolando aquela embarcação. Que veio assolando aquela embarcação. E a tempestade não parava. O vento cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Jesus dormindo, o vento batendo forte, aquele barco sendo jogado de um lado para o outro, e Jesus deixando as coisas acontecer. É comum a gente ouvir assim, mas onde está Jesus? Onde está Deus? Porque nós servimos a Ele e estamos passando por dificuldade. O nosso barco está sendo assolado. A água está adentrando dentro da nossa embarcação. E Jesus está deixando a água adentrar dentro daquela embarcação. Jesus está deixando o vento bater forte naquele barco. Agora, o vento é servo de Deus. O vento foi criado por Deus. Agora, como pode o vento soprar forte numa embarcação que o dono do vento está? Os irmãos sabem que só existem coisas, só acontecem coisas na nossa vida com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Então o vento está batendo forte ali. Deus permite, Jesus permite isso. Jesus precisava dar uma lição nesses discípulos. Quando nós olhamos Jesus no período de oração, Jesus levava os seus discípulos para orar com ele, e quando ele voltava no lugar, todos estavam dormindo. Eles dormiam, eles não conseguiam orar. E Jesus estava ensinando eles aqui que é necessário orar. Nós precisamos buscar a Deus, para que quando vier os dias maus, que vocês estejam preparados para esse dia. Mas vamos correr um pouco. Agora esse barco está sendo assolado por esta tempestade e ela não para. Como os discípulos estavam com Jesus e eles sabiam que Jesus
fazia milagres e realizava maravilhas. E eles foram recorrer a Jesus. Só que Jesus estava dormindo. Eles acordaram Jesus no desespero. E eles acordaram Jesus dizendo: mestre, ô mestre, o senhor não liga? O senhor não se preocupa se a gente perecer? E Jesus disse para eles: eu me preocupo, sim. E Jesus se levanta dizendo assim: onde está a vossa fé? Onde está? A expressão é esta: onde você tem colocado a vossa fé? Aonde? Aonde você tem colocado a vossa fé? Olha que interessante. Onde está a vossa fé? Aonde está? Interessante, aonde está a vossa fé? E eu acredito, se Jesus está no barco, deixa o vento. Deixa o vento. Mas houve uma preocupação, porque eu disse aqui que Jesus sempre procurou ensinar o povo a orar, e eles não queriam orar. Alguma coisa fazia com que ele viesse dormir. Aí Jesus se levanta, repreende o vento, repreende as águas, e se torna aquele dia um dia de paz, um dia de bonança. Mas a pergunta de Jesus ainda ecoa no meu ouvido, no seu ouvido. Quem é Jesus para você? Será que ele é um ser de brincadeira, de gozação, de piada? Quem é Jesus? Porque depois que Jesus repreendeu o vento e o mar, o vento se aquietou, os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e a água manda, ele obedece? Quem é este? Então este é aquele que você não conhece. Porque se você conhecesse esse Jesus, você não brincava tanto. Então esse é o Jesus que manda no vento, manda nas águas, e ele manda em tudo que você acha que é seu. As horas já se foi, eu quero orar com você. Quem é Jesus para você? Vamos orar? Santo Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor demonstrado para conosco. Dê um dia de paz, um dia de bênção a todos nós. Se o Senhor nos permitir um ótimo final de semana, Senhor, nos conceda dia de paz, dia de bênção. É o nosso pedido e já te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.